relação direta, PG. Saiu a documentação. Saiu há pouco? Eu vou com a Globo News ali, porque a gente tem... e é exatamente o que o Matheus está dizendo, né? Por isso a interrupção, porque diz ali, ó, é um princípio inflexível da Constituição brasileira e pega a soberania, tá? É um princípio inflexível da Constituição brasileira e cita a história desse... e a independência, desculpe, é um princípio... volta aí que a gente está acontecendo, perdão. É um princípio da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição, e a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros, o que vai um pouquinho na direção contrária do que o PG está dizendo, porque isso aqui diz que realmente tem relação com o Trump. Diz aqui, um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania, ou seja, está claramente se referindo ao Trump. Certamente. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo. Aí, abro parênteses aqui, porque o Trump diz que só retira a tarifa se o Supremo livrar o Bolsonaro. E aí continua, ao crivo de outro Estado por meio de atos hostis derivados de negociações espuras e criminosas de políticos brasileiros com o Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara finalidade, olha que importante essa palavra, de coagir essa Suprema Corte no julgamento da ação penal 2668/Distrito Federal. Quer dizer, Matheus, e aí é exatamente o que tu estava nos dizendo, que tem a ver um pouco ou bastante com o Trump. Vou devolver para o Matheus, PG, que eu interrompi, perdão. Não, para finalizar, tem uma relação direta, sim, Kelly, PG e Potter, e sem estas manifestações de Trump, sem ter escalado esta relação e este conflito, certamente o processo seguiria normal até eventual condenação de Bolsonaro, eventual ordem de prisão. Não havia ideia de uma prisão preventiva até semana passada, quando começaram estas manifestações. Não havia ideia de nenhuma medida cautelar. Porque o curso do processo seguia. Bolsonaro, desde fevereiro do ano passado, está com o passaporte apreendido. Isso é bom ser destacado também, né? Ele não pode legalmente deixar o país desde fevereiro do ano passado, mas houve a identificação pelos investigadores do risco real dele achar alguma forma de ter apoio estrangeiro, ou para deixar o país ou para pedir asilo, e por isso, né, justifica esta medida. Olha essa parte importante da página 2. Há um manifesto com tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores da ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico, repito, aqui abre parênteses, estão se referindo à ameaça que o Trump fez, só retiro a tarifa se a justiça parar de perseguir, aspas, o Bolsonaro, e retoma a leitura. O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico se soma ao de perturbar trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito pela intimidação de autoridades da Polícia Federal e do ministro relator. Nesse inquérito, apuram-se ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal por meios virtuais com notícias falsas e ameaças. Aqui na página 3, as medidas referidas nas manifestações do senhor Eduardo Bolsonaro, nos seus próprios dizeres, englobam cassação de visto de entrada nos Estados Unidos, bloqueio de bens e valores que estejam naquele país, bem como a proibição de estabelecer relações comerciais, exatamente o que falamos, com qualquer pessoa física e jurídica de nacionalidade americana ou que tenha negócios nos Estados Unidos. Diz ainda que a autoridade policial detalhou que Jair Messias Bolsonaro está alinhado com o investigado Eduardo Bolsonaro, praticando atos ilícitos que podem configurar, e aí tem os crimes que seriam coação no curso do processo, obstrução de investigação. Isso é muito grave para a justiça. Se tem qualquer indício, elemento de obstrução de justiça, inclusive justifica a prisão e também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa petição, e na petição tem documentados, prints do Eduardo Bolsonaro, como um aqui, ó. Alexandre de Moraes invade a jurisdição dos Estados Unidos ao impor censura e bloqueio a empresas e pessoas que vivem nos Estados Unidos. Esse foi um elemento, né, PG, que é o
o Eduardo Bolsonaro fala muito que a justiça brasileira, ao condenar, ao determinar que as Big Techs façam alguma coisa que estaria também violando algo dos Estados Unidos, se metendo, desculpa a expressão, né, mas interferindo em coisas. Tem até um vídeo da CNN que diz aqui, uma entrevista, Eduardo Bolsonaro diz esperar sanções dos Estados Unidos amorais, e outro tweet, ele não tem limite, sanções vindas dos Estados Unidos devido a violações de direitos humanos que ele tem reiteradamente cometido são a única esperança de resgatar. Vai lá, Matheus, vai lá que a gente segue lendo aqui. Correria da imprensa aqui, mudando de um local para o outro, porque a gente tem informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai sair a qualquer momento. Eu estou em deslocamento aqui, chamo vocês assim que nós tivermos novidade. Ele segue ainda aqui na Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, e a informação interna, a própria Polícia Penal, é de que teria terminado agora o procedimento de instalação da tornozeleira eletrônica. Ele vai sair a qualquer momento.